crianças, tudo bem? Um dos assuntos mais importantes do século XIX está na construção do movimento operário no século XIX. Só que agora não é mais aquele movimento operário espontâneo, não é mais aquele movimento operário que vai fazer justiça com as próprias mãos que apareceu no início da primeira Revolução Industrial. Agora vai aparecer um movimento operário muito mais estruturado na base de ideias. É aí que vão nascer as ideias sociais e os movimentos sociais no século XIX. Aqueles que a gente poderia chamar simplesmente de socialismos do século XIX. E aqui é importante que você ouça a própria palavra, certo? Socialismo nada mais é do que movimento social. Tá? Embora existam outros usos da palavra socialismo, tem alguns contextos que a gente vai explicar em algum momento nesse vídeo. Por enquanto, guarda isso. Socialismo é movimento social. E é disso que a gente vai falar nessa sequência de vídeos. Bora lá ver? Para você entender os movimentos sociais no século XIX, você precisa entender que eles fazem parte de um contexto econômico bem específico. E eu sempre gosto de começar pelo contexto, para você entender que as coisas não acontecem do nada, que é a chamada Segunda Revolução Industrial. Nós ainda vamos falar de Segunda Revolução Industrial. Você vai ter uma aula, você vai ter um outro vídeo especificamente explicando a questão econômica da Segunda Revolução Industrial. Porque é a partir dessa Revolução Industrial que a gente vai ter, por exemplo, a corrida imperialista na Ásia e na África. Mas por enquanto, nós vamos nos deter apenas na questão social presente na Segunda Revolução Industrial. A Segunda Revolução Industrial é a continuidade da primeira. Tá? A primeira Revolução Industrial começa a acelerar a produção, dinamiza a produção, e até sugiro que se você não assistiu esse vídeo, você pause e você vá no vídeo de primeira Revolução Industrial. Ele é muito importante, até um assunto que cai muito. Só que a primeira Revolução Industrial ela é um fenômeno inglês. A segunda Revolução Industrial é um fenômeno europeu. Então, agora, aquilo deixa de ser uma realidade apenas na Inglaterra. E isso vai fazer com que as discussões operárias também saiam da Terra da Rainha e passem para outras regiões da Europa. Aliás, a segunda Revolução Industrial não é apenas europeia. A gente vai ter esse movimento nos Estados Unidos, vai ter esse movimento no Japão, mas estamos pensando especificamente para a Europa. E a segunda Revolução Industrial, ela vai acirrar, ela vai fortalecer uma divisão que já vinha desde a primeira. A segunda Revolução Industrial, ela aumenta as distâncias. Aumenta as distâncias entre os dois principais grupos existentes aqui. Quem são eles? De um lado, o patrão e do outro lado, o proletário. A segunda Revolução Industrial acirra essa diferença entre o patrão e o operário. Prof, quem são eles mesmo? Quando a gente fala do patrão, nós estamos falando do burguês, do dono da fábrica. Quando a gente fala do operário, nós estamos falando do proletário. Quem é o proletário? Aquele que vende o seu trabalho em troca de um salário. Nicolás, mas por que acirraram as condições? Porque o objetivo de cada um se torna completamente diferente. O burguês, ele tem como objetivo de vida o lucro. Acontece que no lucro do burguês há uma questão a ser resolvida. O lucro depende do proletário, porque ele que vai trabalhar. Só que por outro lado, esse cara tem que receber um salário. Da onde que vem o salário desse cara? Vem do lucro do patrão. E aí começa um puxa daqui, puxa de lá. Porque de um lado o patrão não quer pagar salários muito altos e ao mesmo tempo o proletário reivindica melhores condições e aumento do seu salário. Olha como os objetivos são diametralmente opostos.
E aí, você nunca pode perder de vista que essa discussão existe porque é um elemento que marca a diferenciação entre patrão e operário. Que elemento é esse? Você só pode entender essa discussão lembrando que existe a propriedade privada dos meios de produção. Se você não lembrar da propriedade privada dos meios de produção, nada do que eu te falar aqui vai fazer sentido. O que significa isso? Nós estamos dizendo que a fábrica, a máquina, a matéria-prima não são de todos, são apenas do patrão. A propriedade privada dos meios de produção é o que marca esse distanciamento, é o que marca essa divisão, é o que vai fazer com que exista um dono dos meios de produção e alguém que vende o seu trabalho em troca de um salário. Esse debate vai ser um debate que estará presente em todo o século XIX. Não a exclusividade do século XIX. Na primeira Revolução Industrial, nós tínhamos operários que tentavam fazer justiça com as próprias mãos. Mas a partir de agora, vão começar a surgir movimentos um pouco mais estruturados para tentar resolver essa questão. É interessante que nós vamos separar isso aqui em 3 grandes movimentos. O primeiro desses movimentos sociais do século XIX, nós vamos chamar de socialismo utópico. E aqui é interessante que você olhe para o nome utópico, porque utópico não é algo necessariamente ruim, aliás, muito pelo contrário. Utópico é algo muito bom, só que é tão bom, tão bom, tão bom, que não necessariamente é real e é possível que aconteça. O socialismo utópico, ele vai receber esse nome de outrem. Ninguém vai se chamar de utópico. Ninguém confessa, eu estou viajando, o que eu estou propondo nunca vai acontecer. Você não confessa que você cheirou meia, tudo bem? O socialismo utópico, ele vai receber esse nome de alguém que vai considerar isso aqui uma completa doideira. Se você tivesse que guardar socialismo utópico em uma palavra, eu te diria o seguinte: guarda a ideia de socialismo utópico a partir da ideia de conciliação. O socialismo utópico defende a conciliação de interesses entre patrões e operários. E aí você começa a entender onde está a utopia, tá? A ideia aqui era chegar num equilíbrio, que os dois abrissem mão de parte dos seus benefícios, que os dois abrissem mão de parte das suas vantagens em prol de um convívio saudável. O patrão abriria a mão de parte dos seus lucros, o operário abriria a mão de parte dos seus benefícios e todos viveriam felizes para sempre. E aí você percebe que existe aqui nessa retórica um elemento do tipo Coelhinho da Páscoa, Papai Noel, Mundial do Palmeiras, coisas que só acontecem na imaginação das pessoas. Onde é possível que o patrão abra mão de parte do seu lucro? E em que ponto é possível que o operário abra mão de parte dos seus benefícios? Aliás, sendo um pouquinho mais azedo, que benefícios são esses? Certo? É importante que você guarde que na concepção utópica é muito importante nessa conciliação a própria ação do Estado. Os socialistas utópicos defendem que essa conciliação passa também pela ação do governo. E aí você vai me perguntar, prof, mas o que o governo pode fazer para resolver esse problema? E a resposta está aqui. O governo entraria com a questão das leis.
as leis trabalhistas entrariam como forma de estabelecer esse equilíbrio. O socialismo utópico defende que essa conciliação se daria, e isso é muito importante, a partir da manutenção dos dois principais elementos que a gente acabou de discutir, que são a base da divisão. Por um lado, a manutenção da propriedade privada dos meios de produção. E, consequentemente, a manutenção da divisão social. Nicolás, o que você quer dizer com isso? Simples, eu quero dizer que o patrão vai continuar sendo patrão, o operário vai continuar sendo operário, mas eles vão conseguir estabelecer pontos em comum. Inclusive, havia a proposta de, na manutenção, mesmo mantendo a divisão social, promover os chamados falancérios. O que eram esses falancérios? Eram cooperativas. Professor, mas aí acabou a divisão. Não, porque nessas cooperativas a divisão dos lucros não seria igual. O patrão teria uma parte maior, porque ele é o dono, ele continua sendo o dono dos meios de produção. O que não significa que ele vá explorar o seu trabalhador na condição que acontecia antigamente. A ideia do socialismo utópico é acabar com a exploração do trabalhador, sem, no entanto, quebrar a lógica social. E aí você vai me perguntar, Nicolás, mas isso não tem como acontecer. Aconteceu. De certa forma, existiram algumas figuras fundamentais para você entender essa ideia do socialismo utópico. Eu vou te dar 3 nomes aqui. Um inglês chamado Robert Owen. Um francês chamado François Fourier. E outro chamado Michel Saint-Simon. Fourier, Owen e Saint-Simon foram 3 patrões, foram 3 donos de fábrica, que de certa forma promoveram uma série de concessões. Aos seus trabalhadores. Prof, mas como assim concessões aos seus trabalhadores? Olha que legal. Fourier, Owen e Saint-Simon promoveram, por exemplo, salários maiores. Fourier, Owen e Saint-Simon construíram creches para que os filhos dos funcionários pudessem ficar ao lado da fábrica. Fourier, Owen e Saint-Simon construíram armazéns nos quais os trabalhadores tinham créditos, certo? É quase um vale alimentação primitivo. Eles promoveram uma série de melhorias no dia a dia do trabalhador, o que não significa que eles romperam com a ordem vigente. Fourier, Owen e Saint-Simon eram patrões que promoveram algumas tentativas de melhorar a vida do trabalhador, porém sem quebrar a lógica. Qual lógica? O patrão sou eu, certo? A lógica dos falancérios é uma lógica do Fourier, por exemplo, a ideia da cooperativa, mas não a cooperativa igualitária. É a cooperativa que reproduz a ideia de que o patrão é patrão e o operário é operário, mas com uma lógica de não exploração. O socialismo utópico defende que é possível haver a manutenção da estrutura capitalista, a manutenção da propriedade privada dos meios de produção, sem, no entanto, ter exploração. A ideia aqui é acabar com a exploração sem acabar com o sistema. E é exatamente esse
o ponto que vai ser chamado de utopia. É em cima dessa ideia de manutenção do sistema que Marx e Engels vão montar, dizendo: isso aqui não vai acontecer, isso aqui não tem a menor condição de acontecer. Para acabar com a exploração, eu preciso acabar com a causa da exploração. Quer ver? Se você assistiu a primeira parte do vídeo e ficou com gostinho de quero Marx, eu preciso te dizer que o socialismo utópico ele foi violentamente criticado por Marx e por Engels. Afinal de contas, como seria possível conciliar os interesses de patrões e empregados? Como seria possível acabar com a exploração sem acabar com a causa da exploração? É justamente isso que Marx e Engels, os dois grandes idealizadores do chamado socialismo dito científico, vão dizer a respeito das teorias de Owen, Fourier e Saint-Simon. É interessante a relação entre Marx e Engels. Eu costumo brincar que o Engels está para o Marx, assim como o Júnior está para a Sandy. Está sempre do lado e nunca ninguém lembra da existência, certo? Engels funcionou de certa forma como mecenas de Marx. Engels tinha, apesar da sua origem rica, Engels é filho de dono de fábrica, certo? Engels é da alta aristocracia da nascente Alemanha. Engels tinha umas ideias sociais bastante aprofundadas. Já Marx era operário de fábrica. Marx vivenciou o tal lugar de fala, certo? Marx, de fato, esteve lá na linha de montagem. Marx e Engels se conhecem nas internacionais socialistas, nas internacionais operárias, e a partir daí começam a construir a sua teoria dita científica. Tá? Então, quando a gente fala de socialismo científico, nós estamos falando da teoria do Marx e da teoria do Engels, que aparece pela primeira vez num livro chamado Manifesto do Partido Comunista, lançado em 1848. Tá? O que é importante que você perceba? Marx e Engels vão dizer o seguinte: a exploração, ela tem 3 pontos principais. Existem 3 elementos que causam a exploração. Quais são esses 3 elementos? A mais-valia, a alienação e o exército industrial de reserva. A mais-valia não é simplesmente o salário baixo. Cuidado com isso. Isso é um erro clássico. Achar que mais-valia é o salário baixo, a exploração simples. A mais-valia, de acordo com Marx, é aquilo que garante o lucro do patrão. A mais-valia é a diferença entre aquilo que o trabalhador produz e aquilo que ele recebe de fato. É diferente do artesão, que trabalhava, ele era dono dos meios de produção, portanto ele dominava todas as etapas da produção, ele era dono do produto final, vendia o produto final e ficava com o resultado do seu trabalho para si. O operário, ele vende o seu trabalho em troca de um salário, mas o salário desse operário não é correspondente, não é equivalente àquilo que ele produziu. Ele recebe muito menos do que ele produziu. Aí que entra a mais-valia. A mais-valia é a diferença entre o que o trabalhador produziu e de fato recebeu, certo? Cuidado, isso não depende do salário recebido. Não é que quanto maior o salário, menor a mais-valia. Estou para te dizer que é o contrário. Quanto maior o salário, maior a mais-valia. Tudo bem? Mais-valia não é salário baixo. Cuidado, porque senão você vai cair naquela charge bobinha que vira e fala: estou recebendo muito pouco, mais-valia ficar em casa. E é uma bobagem enorme isso, porque isso não explica o conceito de mais-valia. Mais-valia é a diferença entre o que o trabalhador produziu e aquilo que ele recebeu de fato. Para Marx, esse é o início da exploração, porque é aqui que está o lucro do patrão. E Marx vai dizer que essa mais-valia é tamanha que os salários são muito baixos. No caso do Marx, ele associa essas duas coisas pela realidade industrial, porque de fato os salários das fábricas eram muito baixos.
E aí ele vai dizer que o trabalhador tem que trabalhar muitas horas para ter um salário razoável e também não vai consegui-lo. Então ele vai trabalhar tanto, 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 que vai perder a sua consciência de indivíduo. E a perda da consciência individual é aquilo que a sociologia vai chamar de alienação. É aquela pessoa que perde a noção daquilo que está acontecendo, perde a consciência da sua realidade. Cuidado para não confundir com a alienação de Durkheim, que é uma outra história, tem a ver com as coerções sociais. Aqui Marx não discute isso. Para Marx, essa alienação está associada ao fato do trabalhador passar longas jornadas envolvido, imerso no seu trabalho, não tendo tempo para leituras, não tendo tempo para aperfeiçoamento, nem mesmo para criar uma consciência de classe. E a falta dessa consciência de classe leva à alienação. Só que Marx vai dizer que, além de tudo isso, tem um elemento que independe do trabalhador e que permite que isso aconteça, que é o exército industrial de reserva. Exército industrial de reserva, a gente poderia simplesmente resumir como pessoas desempregadas, certo? O que seria esse exército industrial de reserva? A partir do momento que existem pessoas que ocupariam o meu lugar caso eu fosse demitido, eu preciso ficar quietinho e me submeter às condições que eu estou vivendo, porque se eu questionar e eu sair, alguém entrará no meu lugar ganhando ainda menos. Para Marx, a existência de um exército de reserva, que nada mais é do que desemprego, nada mais é do que pessoas à espera de uma oportunidade, é um elemento que dificulta a consciência de classe e a luta dos trabalhadores. Afinal de contas, a partir do momento que, se você questionar, alguém é colocado no seu lugar, você vai preferir se sujeitar à condição do que perder o seu emprego. Para Marx, esses são os três elementos que estabelecem a base da exploração. E é interessante que isso acontece por conta da existência da propriedade privada dos meios de produção. Para Marx, tudo isso acontece porque existe a propriedade privada dos meios de produção. Traduzindo, para Marx, isso acontece porque o patrão é patrão e o operário é operário. A partir do momento que patrão e operário estiverem na condição desigual e houver o elemento que causa a desigualdade, não é possível acabar com essa exploração. Até aqui tudo bem? Entendendo a mais-valia, a alienação e o exército industrial de reserva como as bases da exploração do trabalhador, Marx e Engels vão desenvolver a sua teoria, aquilo que dá o teor científico a isso que nós estamos analisando. E a teoria do socialismo científico, ela vai se pautar em dois elementos fundamentais, que são o materialismo histórico e a dialética. Para você entender o que é socialismo científico, você tem que ter muita consciência desses dois conceitos aqui. O que é o materialismo histórico e o que é a dialética. Tá? Quando a gente fala de materialismo histórico, nós estamos falando de uma história que tem como base a economia, de uma história que gira em torno dos modos de produção. O conceito de materialismo histórico é um conceito que vai analisar a história a partir dos chamados modos de produção. Certo? Ou seja, a economia como sendo o motor da história. Para Marx, a história é a sequência organizada dos modos de produção. E em cada modo de produção existe uma base. E a base sempre é a economia. Para Marx, as relações econômicas, elas condicionam todas as outras relações.
É a partir da base econômica que se consolida a estrutura social, a estrutura política e até mesmo a estrutura de ideias, a estrutura ideológica e a estrutura cultural. Para Marx, a história é como se fosse uma escadinha, uma sequência ordenada de modos de produção. Marx vai falar, por exemplo, da existência de um modo de produção asiático, aquele lá do Egito e da Mesopotâmia, no qual as terras eram do Estado, certo? Ao mesmo tempo, ele vai falar de um modo de produção escravista, lá na Grécia, lá em Roma, principalmente, no qual os escravos são a base econômica, a escravidão é a base da produção. Marx vai falar de um modo de produção feudal baseado em quê? Baseado na agricultura, baseado na terra, certo? E Marx vai falar de um modo de produção capitalista. Aliás, é a partir de Marx que nasce a ideia de fases do capitalismo, o capitalismo mercantil, o capitalismo industrial, que é o que ele está analisando, e mais para frente o capitalismo monopolista. Para Marx, a história é a história ordenada dos meios de produção. E é interessante que esses dois conceitos eles andam necessariamente juntos. Por quê? Porque para Marx, essa sequência ordenada dos meios de produção, ela muda a partir da chamada dialética. E aqui é interessante que você guarde esse nome. O que significa dialética? Dialética, di fala de dois, lético, lados, certo? A ideia de dialética para Marx é a história do que a gente vai chamar de luta de classes. Ou seja, para Marx, o que acontece é que, à medida que vai avançando a história, cada modo de produção gera dois lados, gera uma dicotomia, gera uma oposição entre o patrão e o operário. Essa ideia de dialética, ela se inspira em Hegel, lá na filosofia, certo? E quando a gente fala de dialética, a gente fala, na dialética hegeliana, a gente fala da tese, da antítese e da síntese. Vamos tentar entender isso dentro da lógica marxista aqui. Eu te disse que para Marx, o que vai fazer a história andar, o que vai fazer passar de um modo de produção para outro, é a disputa entre patrão e operário, entre explorador e explorado. Vamos encaixar os dois conceitos? O que acontece aqui? A dialética não fala de uma tese e de uma antítese. Antítese que nada mais é do que uma antitese, o contrário da tese. Pensa dentro da lógica de Marx aqui. Se cada modo de produção gera uma dicotomia, se cada modo de produção gera uma adversidade, uma oposição entre o patrão e o empregado, eu posso dizer que o patrão é a tese, o interesse do patrão é a tese, é a situação original. E o interesse do operário é a antitese, é o contrário disso, certo? O que Marx vai dizer? A exploração que o patrão exerce no operário, a exploração que o explorador exerce no explorado, vai levar a que o explorado se revolte contra a sua condição. E é a partir dessa luta de classes que a história vai se mover, porque há uma tese que vai ser quebrada pelo operário. E o resultado dessa luta de classes vai ser uma nova estrutura, um novo modo de produção, a síntese. Essa síntese é uma nova tese, que vai gerar uma nova antítese, que vai gerar uma nova síntese, ou seja, um novo modo de produção. A disputa entre exploradores e explorados acabou com o modo de produção asiático. A disputa entre plebeus e patrícios acabou com a estrutura romana. A disputa entre senhores e servos acabou com o sistema feudal. Olha como essa história sempre é dialética. A disputa entre colônia e metrópole acabou com o sistema colonial. Olha como a gente pode pensar de uma forma mais ampla. Eu gosto de pensar a dialética de uma forma um pouquinho mais gorda, um pouquinho mais Nicolás. Você já comeu pão na chapa? Aliás, se você reparar, estou vestindo um deles aqui. Se você já comeu pão na chapa, me diz o seguinte: pão na chapa é uma bela forma de entender a dialética de Marx. Quer ver? O pão na chapa, ele é pão sozinho? Pão, apenas pão.
Isso é pão na chapa? Não. O pão na chapa é só manteiga? Não. O pão na chapa é o quê? É o pão com a manteiga e a chapa. Existe uma situação inicial, existe uma tese, existe um pão. Existe uma situação oposta, existe uma antitese, existe uma manteiga, que vai se juntar. Quando o pão se junta com a manteiga na chapa, cria-se uma nova estrutura chamada pão na chapa, que não é pão, não é manteiga. Tanto que não dá para separar de novo. Cria-se uma nova estrutura chamada pão na chapa. Existe um explorador, existe um explorado. Isso gera um choque. Esse choque vai gerar uma nova realidade, um novo modo de produção, que vai gerar um novo explorador e um novo explorado, que vai gerar um novo choque, que vai gerar um novo modo de produção. Para Marx, esse é o caminho da história e é isso que vai fazer a história se mover. E é interessante que aí nasce a ideia de revolução. O que é a ideia de revolução para Marx? Para Marx, a revolução é a quebra da base, é a quebra da estrutura do modo de produção. E Marx vai dizer que para acabar com o capitalismo é necessário acabar com a causa da exploração. Para Marx, para acabar com a desigualdade, para acabar com a exploração, tem que acabar com a causa da exploração. E é aí que ele vai falar de uma revolução em duas etapas. E isso é importante que você guarde. Primeira etapa da revolução, o chamado socialismo. O socialismo seria a primeira etapa, certo? O que aconteceria nessa primeira etapa? Você teria uma tomada do poder por parte dos operários, certo? Você teria a tomada do poder por parte dos operários. Operários tomam o poder. Cuidado, porque esse é um conceito que costuma ser facilmente distorcido. Essa tomada de poder por parte dos operários é o que Marx vai chamar de fase da ditadura do proletariado. E aqui, cuidado com esse termo, porque você vai ver muitas pessoas que vão distorcer o termo ditadura do proletariado. Vão dizer que o operário nunca pode defender a democracia, porque Marx já dizia que tem que ter uma ditadura. Então, onde já se viu o socialismo em favor da democracia? Pera, porque você acabou de confundir nada com coisa nenhuma. A ideia de ditadura do proletariado está relacionada à ideia da forma como os operários vão tomar o poder. Para Marx, os operários não vão tomar o poder pedindo por favor. Para Marx, os operários não vão tomar o poder chegando dizendo: olha, caro patrão, será que você poderia por obséquio me emprestar os meios de produção para nunca mais te devolver? Olha, caro patrão, será que você não poderia me dar um espaço para eu chegar e tomar as decisões? Para Marx, a chegada ao poder dos operários deveria se dar através da luta armada se fosse necessário. Para Marx, os operários não chegariam ao poder conversando, certo? E daí vem a expressão ditadura do proletariado. Tá? O que não significa que seja um governo ditatorial. O problema é que ao longo da história, essas duas coisas se confundiram. E por muitas vezes os governos que defendiam operários acabaram descambando para ditaduras pessoais. Seja antes de Marx, como o caso de Robespierre, defensor lá na Revolução Francesa dos interesses jacobinos, que acabou transformando numa ditadura, seja na própria Comuna de Paris, que acabou praticando alguns momentos mais violentos, e principalmente mais para frente na Rússia e todos os governos ligados à Rússia, que tiveram sim características ditatoriais. Mas essa não era a ideia de Marx. A noção de ditadura do proletariado para Marx é a noção de forma como os operários vão chegar ao poder. E por que é tão importante que isso aconteça? Porque com os operários no poder vai ocorrer a coletivização dos meios de produção. Uma vez os operários no poder,
Eles vão tomar para si os meios de produção. E a partir do momento que os operários tomam os meios de produção, esses meios de produção deixam de ser propriedade privada e passam a ser coletivos. E a partir do momento que os meios de produção são coletivos, acabou a desigualdade. Por quê? Porque não existe mais o elemento de exploração e o elemento de desigualdade. O que marca a distância entre patrão e empregado é a propriedade privada dos meios de produção. Se isso se torna coletivo, acabou a desigualdade. Interessante que, para Marx, isso é um primeiro estágio, isso é uma primeira etapa. Uma vez que isso acontecer, a história caminharia em direção ao comunismo. Como funcionaria isso aqui? No comunismo, haveria a chamada sociedade ideal. Sociedade ideal. Quem está dizendo isso não é Nicolás. Quem está dizendo isso é Marx, certo? Por que essa sociedade seria ideal para Marx? Porque essa sociedade seria uma sociedade na qual haveria a real igualdade social. A partir do momento que não há propriedade privada dos meios de produção, não há distinção social. A partir do momento que não há propriedade privada dos meios de produção, não há nada que separe o patrão do operário, certo? Com isso, a sociedade caminharia para o estágio ideal de igualdade social. E nesse contexto, o Estado ele se tornaria desnecessário. Repare no que eu te disse. O Estado ele se tornaria desnecessário. E para Marx haveria um fim progressivo do Estado, até chegar no momento em que o Estado desapareceria por completo. Professor, isso é anarquismo? Não. Para Marx, o Estado desapareceria naturalmente. Para Marx, o Estado desapareceria porque não haveria mais a necessidade de alguém para mediar as relações. Porque para Marx, a função do Estado burguês era garantir a propriedade privada dos meios de produção. A função do Estado proletário era garantir o fim da propriedade privada dos meios de produção. E o Estado, como mediador de conflitos, agora não seria mais necessário. Sabe por quê? Porque não haveriam mais conflitos. Cuidado, isso não é anarquismo. Quer ver? Sabe por que não é anarquismo? Porque o anarquismo e o socialismo científico, apesar deles chegarem no mesmo ponto, eles prevêem caminhos completamente diferentes. O anarquismo, ele questiona uma série de elementos. Eu vou destacar aqui 3. O anarquismo é contra o Estado. Sim, o anarquismo é contra o Estado. O anarquismo é contra a propriedade privada. Sim, o anarquismo é contra a propriedade privada. O anarquismo é contra, por exemplo, o exército. O anarquismo é contra a igreja, o que não significa que o anarquismo seja ateu. O anarquismo é contra, guarda isso, o anarquismo é contra toda e qualquer relação social hierárquica. Relação social hierárquica. E ao mesmo tempo contra instituições que defendam relações sociais hierárquicas. Por exemplo, existe uma concepção de família anarquista que é muito diferente da concepção de família tradicional. Numa família anarquista não fazem sentido colocações do tipo me obedece porque eu sou seu pai. Por quê? Porque isso é uma relação hierárquica. O anarquismo é contra qualquer hierarquia. O anarquismo é contra o Estado porque o Estado pressupõe uma hierarquia entre quem manda e quem obedece.
O anarquismo é contra sindicatos, porque o sindicato também representa uma hierarquia. O anarquismo é contra a escola, porque a escola, ou o modelo de escola que existe, é um modelo que defende uma hierarquia. O anarquismo é contra a igreja, porque a igreja é uma instituição e como instituição hierárquica. E o anarquismo defende que é necessário acabar com a base da hierarquia, com a principal relação hierárquica. Qual é a principal relação hierárquica? O Estado. Então, para o anarquismo, o fim do Estado, ele é o objetivo principal. O anarquismo, ele gira em torno à ideia do fim do Estado. E aqui está a diferença. Olha o que eu te disse para Marx. Para Marx, o Estado desapareceria progressivamente. Para Marx, o Estado desapareceria a partir do momento que não houvesse a necessidade dele para mediar as relações sociais. Para o anarquismo, tem que acabar com o Estado, que é a principal relação hierárquica, para, a partir do fim do Estado, acabarem todas as outras relações e instituições hierárquicas. Para Marx, há uma fase intermediária entre o capitalismo e a sociedade ideal, chamada socialismo, que seria o governo proletário. Para os anarquistas, isso é um absurdo, porque o governo proletário não deixa de ser governo, não deixa de ser hierárquico. E os anarquistas vão dizer, uma vez que os operários chegaram no poder, eles vão se comportar como todo e qualquer burguês, e eles vão reproduzir as relações de dominação. Portanto, para os anarquistas, é necessário acabar com o Estado para gerar a igualdade, porque toda e qualquer hierarquia gera desigualdades. Os anarquistas são contra hierarquias. A propriedade privada também, porque gera uma desigualdade. Um tem e outro não. Mas olha como a concepção é completamente diferente. Para Marx, o Estado acaba como resultado. Para os anarquistas, o Estado é a primeira coisa que tem que acabar. Proudhon e Bakunin são os dois grandes membros do anarquismo, aliás, que tiveram altíssimas tretas com Marx nas chamadas internacionais operárias, justamente por conta dessa divergência de modelos. O socialismo utópico pregava a conciliação, o socialismo científico pregava o fim da propriedade privada dos meios de produção, e o anarquismo pregava o fim do Estado como forma de acabar com a exploração capitalista. Em comum, todos eles são contra a exploração capitalista. Beleza? Tchau, tchau, obrigado, até o próximo vídeo.